E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Agora o versículo 23, ainda do capítulo 3, mas o versículo 23 é o que iria acontecer com aqueles que não se prostrassem. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Amém? Aqui é a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, essa questão, essa passagem nas Escrituras, Daniel relata, de homens, de atos de fidelidade. Os atos de fidelidade desses 3 levaram ele para uma fornalha. Talvez você escutou já aquela colocação, Deus não nos tira da fornalha, mas nos sustenta na fornalha, ok? Os nossos pecados, o que nós fazemos, nós colhemos. Que se planta, se colhe. Agora, fidelidade você também colhe. Pecado você colhe. Frutos para a morte. Fidelidade também se colhe. Glória a Deus. E aqui nós temos aquela história de um rei, nesse momento aqui, governando, Nabucodonosor, constrói uma estátua de ouro. Certa feita, o próprio Daniel teve um sonho falando que ele seria o primeiro reinado, ele seria a cabeça de ouro, veria outros reinados posteriores, mas talvez ele não se contentou em ser a cabeça, então ele manda fazer uma estátua gigantesca, toda de ouro, e todos deveriam se prostrar e adorar a estátua. Um rei, um sistema que impõe essa condição para todos que estavam habitando ali. Temos aqui a figura de Daniel, temos aqui a figura desses 3, que foram mudados os nomes, né? Esses nomes deles aqui são nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E se reúne ali prefeitos, governadores, os políticos, as pessoas mais influentes da sociedade, estavam todos reunidos ali. E se iriam tocar uma música. E quando essa música se tocasse, todos deveriam dobrar-se diante da estátua do próprio rei. A música toca, todos se dobram. Não temos aqui a colocação onde estava Daniel nesse momento. Mas aqui relata, e se ele estivesse ali, estaria incluído aqui como um quarto que não se dobrou. Mas temos aqui esses 3, os 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não, então você olha a multidão, todo mundo dobrou o joelho. Fica fácil identificar os 3 que não estavam em pé. Tem um rei, manda chamar eles. Eu conheço Daniel, sei aí que vocês são amigos deles. Seguinte, está todo mundo fazendo. A ordem adere ao sistema. Só isso. Vocês podem continuar aí adorando o Deus de vocês, mas é só ajoelhar aí, está tudo certo, porque senão eu vou ter que manter o nome aqui, o negócio vai ficar feio para vocês. Aí eles falaram assim, não, nós não vamos se dobrar diante de uma estátua. Nós temos um Deus, nós adoramos um Deus, é só esse Deus que nós adoramos. E aí Nabucodonosor falou o seguinte, olha, então, está vendo uma fornalha ali, eu vou mandar vocês para ela. E eu quero ver se esse Deus de vocês aí vai livrar vocês de uma fornalha. A resposta deles foi o seguinte, eu estou resumindo aqui, está lá na Bíblia, está aqui nas Escrituras. Olha, Nabucodonosor, o seguinte, a gente vai continuar na nossa mesma posição. Quando você jogar a gente na fornalha, se Deus quiser nos salvar, Ele vai salvar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas a nossa posição é a mesma, é fiel até a morte. A gente está interessado na coroa da vida, não o sistema que está aí não. Amém? Então a satisfação foi essa para o rei. Eu não quero nem entrar aqui, abrir parênteses, daqueles que têm se dobrado diante de um sistema. Porque senão a gente entra aqui em colocações políticas complicadas.
Mas às vezes tem pessoas dentro de igrejas mesmo, que ainda fala que tem que fazer um voto, mas ainda pensa em votar em alguém que quer tirar a vida, que é a favor de um sistema anticristão. Não dá para entender muito, não. Mas cada um tem sua posição em Cristo, né? A posição que eu entendo nas Escrituras é ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. É de fidelidade à palavra, não ao sistema. Ah, mas é que se não fizer isso, fizer aquilo, ok, eu não vou dançar conforme a música que querem. Conforme aquilo que Deus direcionou. Mas essa posição é complexa, porque você vai contra a maior parte. Agora, só que o diálogo que eles tiveram ali com o rei foi curto, direto. Porque se você conversar muito, vai que você seja convencido. E tem muitos que são convencidos. Porque é como Eva, né, no jardim, foi dar conversa ao inimigo, cai na lábia dele. E acaba comendo o fruto que não podia. Eva entrou em diálogo com Satanás e foi aquele jogo de emoções. Porque é isso que o diabo faz, é um jogo de emoções. É aquela questão assim, gente, vocês só são os 3, tem políticos aqui famosos, tem muita pessoa aqui que está olhando, é só dobrar o joelho, nada demais, não precisa ser tão radical assim. Não, a gente vai manter a nossa posição. Então esse jogo é o que eles estavam, aquilo que estava sendo proposto para eles, mas aquela fé deles, eles mantiveram. A fé num único Deus. Só que a fé deles não apagou o fogo, e a tua fé não vai apagar o fogo, ele vai continuar aceso. Ele só não vai te afetar. Isso é passar nas provações, amém? Glória a Deus. Eu queria que passasse aqui Isaías 48, versículo 10, fala algo nesse sentido, que muitas vezes, como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo aprovados ali, provados e aprovados, e Isaías 48, versículo 10, fala assim, ó: eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Porque a gente lê aqui o final da história, a gente sabe o que aconteceu no final, mas o processo, olha a aflição. Não é que aqueles, eu não consigo ver essa cena assim, daqueles 3 falam assim, não, está tudo tranquilo. Não. Uma aflição ali, uma tribulação estava acontecendo ali. Uma coisa muito difícil, a vida deles estavam ali sendo... E o rei ainda dá uma chance. Mas, se eles entendiam a posição deles, eles mantiveram firme. E ponto final. E acabou. Por isso que nós estamos lendo sobre eles aqui. Porque a fé deles, a posição deles, a perseverança deles, fez essa história aqui. Escreveu essa história aqui. Hoje em dia eles falam até como fosse uma parábola. Eu já contei isso aqui algumas vezes, já vi em muitos lugares, mas é interessante até para essa colocação aqui. Porque as pancadas vão vindo, as pressões estão aí cada vez mais, e diante de algo que está tudo em volta, acomodados, acovardados, se dobrando a tudo, aceitando tudo, mas sem aqueles que o profeta lá, o Elias, quando entra numa caverna, e por causa de uma perseguição de uma mulher chamada Jezabel, uma rainha, e ele fala assim, não, Senhor, eu estou querendo ficar sozinho, está muito difícil, estou pedindo para morrer, o negócio está apertado, e sabe, esse momento meu aqui, Senhor, deixa aqui, e aí vem aquela voz, né, e fala assim, o que você está fazendo aí dentro? Sai para fora. Falou assim, não, é só eu estou mantendo minha posição, e mesmo assim está muito complicado. Aí Deus fala para o profeta o seguinte, não, meu amigo, não. Tem mais, lá embaixo, 7.000
que não se dobraram diante de Baal. Você pensa que o teu problema é maior do que todo mundo. Você está com um problema, mas tem gente que tem o mesmo problema que você e está na mesma posição. E está passando por eles. Fortalecido, firme. Amém? Porque isso nos prova. E uma foto aqui, ó, aquela famosa ilustração assim, você bota água para ferver lá. E aí, imagina a fornalha. A água começa a ferver. Se você joga a cenoura dentro dessa água, deixa lá alguns minutos, 10, 15 minutos, uma água fervendo bastante, a cenoura é aquele elemento que vai entrar endurecido, mas vai sair mole, amolecido. Assim é muitos. Fala, não, fica firme, estou firme. Mas quando o caldo começa a ferver, o negócio ferve, aí amolece. O ovo é aquele que é frágil, ele vai entrar também na mesma água e vai sair endurecido. Gente que, diante de tantas pancadas que estão recebendo, já estão assim com o coração tão endurecido que não estão nem mais crendo. Não. Ó, Deus vai resolver, Deus vai auxiliar, Deus vai modificar. Não. Antes era até mais amolecido, mas agora o negócio ferveu tanto que... E o café, na mesma água, ele vai mudar. Ele vai se tornar, a mesma água quente, uma bebida saborosa. Entrou também numa água quente, mas saiu uma bebida deliciosa. É como nós estamos passando pelos processos. Antes você tinha uma posição, agora está aceitando tudo. Ou então está tão endurecido, o processo que outros passaram, você passa, te endureceu tanto, que esse coração está de pedra, Deus está tentando trocar, mas você nem aceita. Mas esses processos passam. E a gente tem que ser como esse café, uma transformação, para que o outro beba e quente. Eu não gosto de café morno. Não seja morno, muito menos café frio. Quente. Porque morno, Deus vomita da boca. Hoje nós estávamos na reunião aqui, acabamos não citando isso aqui, mas uma coisa acabou libertando a vida de um obreiro, por causa de um café. Porque num assunto surgiu assim, eu falei assim, eu dei um exemplo, é igual o café. Ele tem que durar ali umas 2, 3 horas, não deixa mais, porque você toma um café depois desse tempo, ele causa fermentação no estômago. E aí, muito pior se você requentar esse café. Aí vai enzimas para o teu estômago. Aí descobrimos que um obreiro tinha gastrite por causa disso, que tomava café de um dia para o outro. Nossa, eu liberto daqui. Falei, você já ouviu, nem sabia desse seu problema, você já ouviu, aceita a verdade te liberta. É fresco, é como a palavra do Senhor. Amém? Voltando lá, Isaías 48, versículo 10, eis que te purifiquei, mas não como prata, proveite na fornalha da aflição. A tribulação, com o tempo, faz com que nós ficamos pedindo ajuda, em vez de testemunhar na tribulação. As pancadas, as perseguições, as coisas vão vindo na nossa vida, faz com que com o tempo vai passando e a gente só fica pedindo ajuda em Deus, em vez de testemunhar na tribulação. Sadraque, Mesaque e Abednego testemunharam na tribulação. Você não tem relato aqui? Acendeu o fogo, oh, meu Deus, misericórdia, Senhor, apaga esse fogo, meu Deus do céu, Senhor, não quero isso na minha vida, não, meu Deus, Deus. Imagina eles assim diante do rei. Aí o rei perguntou, quero ver se o Deus de vocês salva vocês. Não, misericórdia, Senhor, oh meu Deus, por misericórdia, oh Senhor, eu estou orando. Não. Eles não ficaram pedindo ajuda, eles testemunharam o nome de Deus na tribulação. Glória a Deus. Porque a fornalha aqui, nessa história, não é o ponto. É quem adoramos que é o ponto. Se é estátua ou verdadeiro Deus. Por quê?
Você entra numa igreja, você amanhece, você medita na palavra do Senhor, está lá o fogo, está lá o problema. E você ouve uma mensagem. Como até a palavra introdutória. No amor, o Senhor lança fora todo medo. Então a gente lê essa palavra, não deve temer. Não estejais ansiosos com coisa alguma. Tem às vezes um problema de saúde. Você ora para aquele problema, aí sai daqui, vai na semana, vai no médico, aquele problema piorou nos exames. Porque isto faz parte. Purifiquei, mas não como para aproveite na fornalha da aflição. Quando eles falaram que ia manter-se de pé na mesma posição, olha a ordem do rei, aumenta a fornalha 7 vezes mais. Tem muitas situações, nós estamos passando na prova, na fornalha, estamos sendo provados. A nossa posição, porque o problema às vezes vai aumentar e não diminuir. Você ouve, você dá a sua posição, você fala e sai e vai enfrentar, o problema às vezes cresce. Não tem problema. Maior o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Porque é aí que você vê em quem você crê. É aí que é o teste para ver quem você crê. Uma vez eu estava, um pastor pregando, e ele estava falando do filho dele, estava a esposa dele e o filho dele, naquele culto. E ele falando assim que Deus tinha curado o filho dele, um problema muito sério de refluxo, e Deus tinha curado. Ele pregando no púlpito. Quando ele falou isso, e Deus curou meu filho, tudo, o filho dele estava lá, começou a vomitar. E ele entendeu naquele momento o teste que ele estava passando ali. E ele continuou falando que o filho dele estava curado. Porque você fala, você mantém a posição, o negócio vai aumentar. E é aí que é a nossa prova. Quem realmente você crê? Saiu, Deus falou de cura, você fez o exame, o resultado piorou, a fornalha aumentou, continua crendo. Continua crendo. É interessante, eu sempre falo assim, foi muitas vezes, muitos anos, né, dentro de uma igreja, era obreiro e crente normal. Sabe o que é crente normal? Você vai no culto, você canta, você ouve a palavra, você só não vive nada, você vai no culto. Porque quando o inimigo vem, afronta, o negócio ferve, o crente normal, ele desespera, ele começa a chorar e começa a pedir oração. Quando a coisa aperta, o negócio ferve, o crente fiel em Cristo, ele adora, ele agradece, e automaticamente ele se sujeita a Deus e o diabo foge. Glória a Deus. A questão não é apagar o fogo, a questão é em quem você crê. Se nós somos imagem de Deus, nós não se prostramos diante de outra imagem. Glória a Deus. E aí, nessa questão, imagine um dos três ali começasse a falar no ouvido do outro. Rapaz, será que não é melhor a gente... É só hoje aqui, tem problema, não? E por que Deus está permitindo isso? Será que, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? A gente não estava orando, a gente não estava buscando. E aí quando a gente começa nessa murmuração, se torna um alvo fácil na mão do inimigo. Porque murmurar, você só revela o descontentamento. Se você murmura, se você reclama, você vai se tornar um alvo fácil, porque você está mostrando o seu descontentamento. Olha o que já é escrito lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, vai ser mostrado aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 14, fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas. Não está falando aqui uma outra coisa, está falando fazei todas as coisas. E a gente reclama, gente. A gente às vezes se pega brigando com Deus, né? E é interessante, você vai dizer isso, pastor, mas é aquele Elias, né, na caverna, você não sabe o meu problema, não, mas tem mais 7.000 lá também.
que passa as mesmas questões com sua, pior ainda, e está firme no Senhor. E aí você vai falar assim, mas fazer todas as coisas sem murmurações, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Não, isso é rendição. Isso é novo nascimento. Só quando você nasce de novo, você vive isso aqui. Quando você se rende a Deus, você vive isso aqui. Porque quando você fala assim, você não sabe o meu problema, você está falando que o teu problema é maior do que a palavra de Deus. E não é. Isso aqui não é sobrenatural. Isso aqui é novo nascimento. Isso aqui é nova vida. Isso aqui dá para viver porque está escrito. Se está escrito, é porque vive. Que a palavra é vida e vida em abundância. Glória a Deus. Amém? Porque a gente gosta de falar de Cristo. De cantar Cristo. Mas sem falar com Cristo. Se eu faço aqui uma viagem, vamos lá para o 41, Nova Venécia, eu e o João. Entro no carro e vou com o João. Uns 3h30 daqui lá. Eu vou sim conversar com o João na viagem toda? Não. Eu vou conversando com aquele que está do meu lado. Você imagina, eu não falo com o João está ali do meu lado, eu boto uma música. E vou ouvindo a viagem toda, sem falar com o João. É interessante que às vezes você gosta de ouvir música que fala de Cristo, mas sem falar com Cristo. Sem intimidade com Cristo, porque sem intimidade a gente não vive isso aqui não. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham intimidade. Deus, nós não vamos murmurar não. Isso para nós? Ok. Se Ele quiser nos salvar, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus. Se você não canta, se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ok, vamos viver isso aqui. Não vamos botar música falando dele, mas vamos viver com ele. E aí você sabe a história, né? Dos 3 que entraram na fornalha, e o 4º que passeava com eles dentro da fornalha. Só que a história fala o seguinte, olha que coisa interessante. Quando os homens foram levar Sadraque, Mesaque e Abednego, então os servos lá do rei Nabucodonosor pegaram aqueles homens para jogar na fornalha, o texto fala que eles morreram queimados. Eles não conseguiram nem jogar os 3 na fornalha, porque os que foram levar eles para jogar na fornalha, os homens morreram queimados só em chegar perto do fogo. Pergunta, quem jogou eles lá? Se eles que foram jogar foram queimados, quem botou eles lá dentro? Eles entraram. Não é para ir? Vamos. Aleluia. Você pegou isso aí? Amém. Glória a Deus. Às vezes tem gente que está te empurrando para a fornalha. Não. É uma prova. Você vai passar por isso? Passa. Cantando e glorificando o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós não vamos ficar escutando música só dele, não. Nós vamos viver o que nós cantamos. Amém? Glória a Deus. É interessante que a gente tem as nossas mazelas, coisas aqui, e você ouve isso aqui, sem murmuração. Aí você pensa, meu Deus, reclamei a semana toda. Aconteceu tanta coisa, eu falei, isso não dá, isso não vai ser. E está longe de fornalha, longe de eu ser café. Estou mais para cenoura, mais para ovo do que café. Mas o Senhor, Ele sabe a nossa estrutura. E quando Ele vem falar, Ele vem nos transmitir paz. Amém? Amém. Paz. Quando o Senhor Jesus, ali na crucificação, no Getsêmane, a fornalha deles, a fornalha de Cristo, os soldados vieram, pegaram Ele, prenderam, os outros fugiram. Todos fugiram, todos correram. Tinha Judas que o traiu, tinha Pedro que o negou, todos fugiram, todos os negaram. Cristo foi para a cruz, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Quando as mulheres foram lá no sepulcro, falaram para elas o seguinte: fala para Pedro, os demais,
para me encontrar lá na Galileia. E elas foram dar o recado, eles não acreditaram, né? Aí veio situação de Tomé, né? Às vezes a gente fala de Tomé, né? Mas aí pergunto para você, um amigo seu morre, depois de 3 dias fala que eles viram ele andando ali na padaria, você ia acreditar? Então, antes da gente criticar Tomé, né? Pensa bem. E aí, Cristo vem, aí estava um monte de homens ali, medrosos, acovardados, tremendo, medo dos romanos, perseguição, fornalha, tribulação. Então tinha negadores ali, tinha descrentes. Os discípulos eram uma reunião de descrentes, porque ninguém cria. Aí Jesus entra com as portas fechadas e fala assim: paz seja convosco. Paz seja convosco. A paz que ele traz aí, ele traz para as pessoas que murmuraram, ele traz para as pessoas que não creram, ele traz para as pessoas que o negaram, ele traz para as pessoas que o deixaram. Mas na ressurreição, ele entra e fala: paz seja convosco, tenha paz. Ele entende as minhas mazelas e a tua, só que agora tenha paz. Entenda que ele está vivo e para ele tudo é possível. Tenha paz nessa tribulação. Tenha paz nesse problema. Tenha paz na fornalha que ele passeia conosco. Não na fornalha. Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Só tem uma fornalha que a gente tem que evitar. E aqui eu encerro a mensagem. Que está lá escrito em Mateus capítulo 13, versículo 50. Mateus capítulo 13, versículo 50. Que fala assim: irão lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa fornalha nós devemos nos preocupar, porque essa não tem Jesus no meio. Essa foi escolha própria de você entrar ou eu entrar. Se você está de pé, cuidado para não cair. Mantenha-se firme. E outra questão, diante das questões, a fé agrada ao Senhor. A nossa posição agrada ao Senhor. Você vai passar sem reclamar, porque murmuração você se prostra no deserto, como eles ficaram prostrados por causa da incredulidade. Seja o que for, e se você sai daqui no domingo à noite, na segunda pode aumentar e pode piorar. Daqui um pouquinho você vai ver o Senhor passeando com você. E quando eles saem, sai sem cheiro de fogo. Nem cheiro tiveram. Sabe o que acontece? O rei ficou tão, que ele botou os 3 em altos cargos. Botou os 3 lá em cargos elevados no governo. Falou assim: é só esse Deus de Israel que nós vamos adorar. É só esse Deus, é esse testemunho. Porque na tribulação não é para ficar pedindo oração, não. É para testemunhar o nome dEle. O nome dEle. E aí, quando você honra o nome dEle e se humilha na presença dEle, Ele nos exalta. Então essa fornalha pode estar baixando fogo. E se mesmo estiver alto, você vai sair dela. E as pessoas vão olhar o que você passou. Eu quero conhecer esse Deus. Porque você não aderiu ao sistema. Você se manteve na posição em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus em nome de Jesus. E eu quero, antes de terminar, eu queria que terminasse aqui a gravação. Porque é uma particularidade.